própria mãe do cara, velho. O maluco saiu fantástico, cara. O jogador do Flamengo que está atuando está sendo acusado de esquema de aposta, cara. Vamos ver esse vídeo junto. Beleza, galera? Lembrando que a matéria é da Rede Globo, tá? Link está na descrição do canal. O atacante Bruno Henrique esteve em campo pelo Flamengo 2 vezes essa semana. Mas o jogo dele que mais repercutiu nesses últimos dias foi disputado em 1º de novembro de 2023. Flamengo e Santos se enfrentaram em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, Bruno Henrique levou um cartão amarelo. Depois de reclamar com o árbitro Rafael Klein, o atacante foi expulso. O que parecia um lance comum de jogo acabou se tornando alvo. Se você for ver a jogada realmente do lance, não foi uma falta besta, né? Foi uma falta assim que não deu pra entender por que o juiz deu o cartão amarelo pra ele nessa falta. Tá estranho, né? Do meu ponto de vista. De uma investigação da Polícia Federal depois que 3 casas de apostas detectaram movimentações acima do normal envolvendo o jogador e o recebimento de cartões. O alerta foi repassado às operadoras por uma associação internacional que monitora apostas esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades ligadas ao esporte têm parceria e recebem informes periódicos dessas empresas. É tipo assim, se o cara... é casa de aposta que fala, né, gente? Não adianta, né? Tem aquela história que a casa nunca perde. Porém, a casa de aposta tem um controle sobre isso. Se eles verem que tem uma aposta muito massiva em cima de uma aposta específica de um jogador, eles vão levantar a suspeita de manipulação. Especializadas em colher dados que possam indicar qualquer tipo de manipulação por meio das chamadas bets. Com o alerta recebido, a PF deu início à apuração em agosto do ano passado. Em novembro, um ano após a partida, os investigados foram alvo de uma operação de busca e apreensão. Depois de analisar celulares e computadores apreendidos, a polícia concluiu um relatório que contém diversas trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão dele. O documento aponta que isso aqui foi feroz, cara. Eu vi essas mensagens lá no site do GE, velho. Se aquilo ali for verdade, cara, foi comprovado que ele é criminoso, tá? Não foi julgado, dado o veredito. Então ele ainda é inocente até que se prove o contrário, né? As mensagens é muito comprometedora. Que o jogador do Flamengo forneceu informações privilegiadas, repassadas por Vander a um grupo de apostadores, que inclui parentes e amigos. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas. Vander Júnior e Bruno Henrique podem responder por fraude em competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, e estelionato, 1 a 5 anos de cadeia. Os demais foram indiciados por estelionato. A polícia dividiu as investigações em 2 grupos, o que definiu como núcleo familiar, concentrado nas mensagens enviadas. Caramba, o irmão do Bruno Henrique é igualzinho ele, velho. Se ele for lá no Flamengo lá jogar bola, os caras não percebem que é o cara, não é possível. Ó, igualzinho, velho. Recebidas a partir de Vander. E um segundo núcleo com amigos de Vander, que também se beneficiaram das informações para apostar. Conversas entre Bruno e Vander já tinham sido divulgadas no decorrer. Essa aqui é nova pra mim, hein? Quer dizer, então, que teve outro grupo que recebeu a informação pro irmão do Bruno Henrique, segundo o Fantástico, e se aproveitou da informação privilegiada pra fazer apostas. Eita, caramba. Ficou até aqui. Já se inscreve no canal, hein, galera. Deixa seu like aí. Da semana. Pouco mais de 2 meses antes do jogo Flamengo e Santos, Vander perguntou ao irmão se ele estava com 2 cartões amarelos e pediu para ser avisado quando o Bruno fosse forçar o terceiro. As mensagens que eu mencionei, ó. Essas mensagens aí, ó. Isso aí, mano, é muito comprometedor, cara. Bruno respondeu, contra o Santos. Vander agradeceu e afirmou que iria guardar o dinheiro do investimento. No mês seguinte, em 16 de outubro, nova consulta. Vander disse, tá com 2 de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa. Bruno Henrique respondeu, me chamou para falar isso? Tá de brincadeira? Mas 3 dias antes do jogo contra o Santos, em 29 de outubro, Bruno procurou Vander e perguntou se o irmão se lembrava do que haviam conversado anteriormente. Vander pareceu não entender a pergunta e recebeu uma ligação de Bruno. A polícia acredita que a chamada tenha sido para falar da possibilidade de forçar o cartão amarelo. Caramba, essa parte aí é comprometedora, hein? O próprio Bruno Henrique ligou pro irmão pra uma possível oferta de fazer o esquema, velho. Eita,
Eita, nós. Amarelo. O Fantástico teve acesso a mensagens inéditas, trocadas entre Vander e os pais dele e de Bruno Henrique, e entre Vander Júnior e a esposa, Ludmila Araújo Lima, nos dias que antecederam o jogo e depois da partida. Vander relatou à mãe a dificuldade em fazer novas apostas com a própria conta, em razão de uma operadora já ter bloqueado, por segurança, a opção cartão amarelo para Bruno Henrique. A mãe questionou: será que há a possibilidade de abrir de novo? Vander disse que não poderia ficar dando muita informação ali, mas que olharia isso no dia seguinte. Vander e a mãe trocaram informações sobre CPFs, e-mails e datas. Caramba, mano. Tô dando risada, mas é trágico, velho. A própria mãe do cara, velho, perguntando se ia ter o esquema. É isso mesmo? Caramba, mano, é muito. Nossa, cara, o cara que pode acabar com a carreira do cara, velho. A família do cara pode acabar com a carreira do cara. E o cara não ganha pouco do Flamengo, velho. O cara ganha bem, pô. De nascimento de terceiros, pessoas que poderiam abrir novas contas. O filho repassou diversos boletos de casas de apostas pedindo que a mãe efetuasse os pagamentos. A PF também investiga se era Vander quem operava contas abertas em nome de Ludmila Lima. Eles se falaram sobre uma quantia que seria pagamento de uma aposta feita por ele, mas que estaria atrelada a uma conta dela. Minutos após o término de Flamengo e Santos, com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Vander se ele ganhou e se seriam 5 mil. Vander desconversou, diz que não poderia falar daquilo ali, mas que seriam 4. Os pais de Bruno Henrique e Vander não foram indiciados. Que isso, velho. A família do cara tava no esquema, conforme mensagens que a gente tá mostrando aí na tela, hein, velho. Gente do céu, isso aí é muito sério, velho. A Polícia Federal não encontrou evidências de que eles tenham tido algum benefício financeiro com as apostas. Um mês depois da partida, Vander Júnior voltou a escrever para Bruno Henrique. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje ele não pagou. Está sob análise. O dinheiro tá todo preso lá. Cacete, velho. No dia que você me deu a ideia, aqui supostamente é o Bruno Henrique que deu a ideia pra ele. É isso mesmo? Ah, não, cara, não é possível. Ah, não, não é possível. Eu me nego a aceitar que um jogador que ganha 1,5 milhão de salário, praticamente, conforme é falado na internet, tenha sugerido isso. Porque o cara não deu o dinheiro por mão, velho. Vander relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo ao irmão. Os policiais descobriram ainda que até o dia do jogo houve 14 apostas feitas a partir de 13 contas em casas diferentes. 6 dessas contas criadas na véspera do confronto. A alta Pô, além de fazer as paradas erradas, ainda são meio burro, hein? concentração de apostas em um cartão amarelo para Bruno Henrique vinha de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, o que reforçou as suspeitas. O bagulho de manipulação, que tem regra, né, na verdade, né? Isso envolve muita coisa. E a Bet vê que tem uma aposta da cidade do cara, velho. Eles já fazem as ligações, cara. Um ponto liga outro. Não, é muito rápido, velho. É muito dados, cara. Tudo monitorado. Enquanto Flamengo e Santos se enfrentavam, alguns apostadores trocavam mensagens entre si, demonstrando preocupação pela demora do recebimento do cartão amarelo. Essas mensagens também estão transcritas no relatório da Polícia Federal, que será compartilhado com o Ministério Público do Distrito Federal, onde aconteceu o jogo. O MP vai decidir se oferece denúncia à Justiça e, a partir daí, os indiciados se transformam em réus. Na esfera esportiva, a documentação será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No fim do ano passado, o STJD não deu prosseguimento ao caso por considerar que não havia elementos suficientes. No momento anterior em que houve a solicitação de requerimento desse compartilhamento, de forma fundamentada foi negado o compartilhamento porque ainda estava em fase. Então já tinha um caso aberto pro Bruno Henrique, então, de aposta, velho. Olha isso, essa eu não sabia. Fase incipiente, embrionária de investigação e poderia comprometer o próprio sucesso da atuação da polícia e do Ministério Público. Se a Procuradoria acolher a denúncia dessa vez, ao final do processo, Bruno Henrique poderá ser suspenso ou até eliminado do futebol. São punições que já aconteceram ao final da Operação Penalidade Máxima, que entre o fim de 2022 e o ano passado, investigou casos de manipulação em jogos de futebol no Brasil. 22 atletas acabaram punidos, 5 foram banidos definitivamente do esporte. Os ritos devem ser seguidos justamente para o clamor não definir as medidas que devem ser tomadas. Nossa equipe procurou por Vander Júnior e Ludmila Araújo Lima em Belo Horizonte. Eles não quiseram gravar entrevista. A defesa informou que não vai se pronunciar por enquanto. Em nota assinada pelo advogado Ricardo Pieri, a defesa diz que Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Que ele nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Mas as mensagens aí são bem claras, né? E que é a favor de restrições ao negócio. Que distorções estão sendo causadas por interpretação de mensagens privadas fora de contexto. Mensagens que serão esclarecidas ao curso do processo. E que o atleta confia no Poder Judiciário.
Se não houver um pedido de suspensão preventiva, Bruno Henrique pode continuar jogando no... O Fogo, que é o mesmo cenário de quem tá devendo. As explicações são estranhas, basicamente apontam a culpa do jogador, né, mano? Mas o cara, lembrando, até que se prove o contrário, perante a justiça, todo mundo é inocente. normalmente. O Flamengo, em nota, disse que aguarda as investigações, se compromete com a ética no esporte, mas defende a presunção de inocência do jogador enquanto isso. O contrato dele com o clube vai até dezembro do ano que vem. Basicamente foi isso, a matéria do Fantástico, bastante informações referente ao Bruno Henrique. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Bruno Henrique é inocente ou culpado? Temos que aguardar para julgar ou não. Quem julga é Deus, quem condena é Deus. Mas vamos ver o decorrer dessa bagunça toda que o Bruno Henrique se envolveu. Galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu, até mais.